Eu sou Flávia Duprá, artista têxtil, e hoje eu vim aqui a convite da Círculo na TV para te ensinar a fazer essa toalha de praia, toda na técnica do fio conduzido. Anota os materiais e a gente já vai para o passo a passo. Para fazer essa peça, nós iremos utilizar o fio Amigurumi Soft nas cores 3635, 1706 e 6614. Também vamos utilizar agulha de 2,5 a 3 milímetros, a da sua preferência, tesoura e agulha de arremate. Como a peça é grande, ficaria muito difícil se nós trabalhássemos toda ela aqui no vídeo, porque ficaria difícil de enxergar mais de perto. Então, a gente vai trabalhar por motivos. Aqui, ó, a gente tem um motivo. E a gente vai trabalhar 4 motivos na lateral e 5 motivos para cima. No gráfico, você vai poder acompanhar todo o gráfico. A gente tem um gráfico completo e a gente tem um gráfico sinalizado qual é o motivo, que também é chamado de Pattern Repeat. Ao todo, a gente vai ter 128 pontos entre os motivos e eu acrescentei 2 pontos nessa lateral e 2 pontos nessa lateral, ficando com um total de 132 pontos de base. Com o fio 1706, a gente vai fazer um cordão de correntinhas com todos os pontos da base e mais 2 correntes para equivalerem ao primeiro ponto. Então, eu fiz aqui um nozinho corrediço, que não vai contar como ponto. E agora eu vou colocar as 132 correntinhas necessárias para fazer a base da nossa toalha. Aqui no meu caso, eu vou colocar apenas 36 correntinhas, porque eu vou fazer um único motivo. Eu vou fazer e já volto com você. Então, eu fiz as 32 correntinhas do motivo e coloquei 2 a mais de cada lado para fazer os 2 pontos de borda de cada lado. Você vai colocar 132 pontos e esses 132 pontos já vão considerar os pontos de borda. E aí, agora eu vou colocar mais 2 correntinhas para equivalerem ao primeiro ponto. Então, o primeiro ponto, 1, 2 correntes. Na terceira corrente, que é a base, eu vou na quarta corrente fazer um ponto alto. E agora que eu já fiz o ponto alto, eu tenho 2 pontos aqui. O primeiro formado pelas correntinhas, o segundo formado pelo próprio ponto alto. E agora chegou o momento de eu encaixar os fios que vão ser conduzidos. E aqui vai uma dica importante. Evita movimentar o seu trabalho, deixa os fios posicionados onde eles já vão ficar, para que você possa não ter os fios embolando o tempo todo, porque a gente vai trabalhar com 3 fios simultaneamente. E aí a chance deles embolarem na troca de cor é grande se você ficar movimentando o seu trabalho. Então, o ideal é você deixar ele parado em algum lugar, escolha um lugar para deixar o seu trabalho descansando quando você não estiver tecendo. E não movimenta ele muito para que você não tenha os fios se embolando, porque é muito chato desembolar. De acordo com o nosso gráfico, a primeira troca de cor vai ser só no 10º ponto. A gente vai fazer 9 pontos totais aqui antes de trocar de cor. Então, eu encaixei o fio aqui, ó, e já prendi ele com o próprio ponto no verso, e é assim que vai funcionar. A gente vai trabalhar passando a agulha por baixo dos 2 fios, por dentro da correntinha, de modo que ele fique preso aqui no meio do trabalho, e é por isso que ele chama fio conduzido. À medida que a gente trabalha, a gente vai conduzindo os fios secundários. Então, 2, 3, 4, 5, 6, é ideal que você também não solte muito fio, porque quanto mais fio solto do novelo, mais chance de embolar. 3, 6, 7, 8. E agora a gente chegou no 9º ponto, que vai preceder a troca de cor. Então, nesse ponto, que vai preceder a troca de cor, a gente vai começar o ponto
na cor original aqui do fio e vai finalizar ele já trocando de cor, de acordo com a nova cor que a gente vai trabalhar. No meu caso, eu vou trabalhar com esse aqui que tá no meio. Então, eu vou ver de onde ele tá saindo, separar ele aqui, agrupar os outros dois e finalizar o ponto com ele. E de acordo com o gráfico, eu vou fazer 2 pontos nessa cor. Então, 1. E o segundo ponto, eu já vou trocar de cor também. Vou voltar para o 1706, que é a cor de base, é a cor que o gráfico está pedindo. Então, iniciei o ponto com ele. Vejo de novo, ó, toda a origem dos fios. E aí, vou trabalhar com o 1706. E agora eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos até a próxima troca de cor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E agora é hora da gente trocar para o 36, 35. Então, vamos separar ele aqui, agrupar os demais e fechar o ponto com ele. E agora a gente vai fazer 2 pontos com ele de acordo com o gráfico. 1. E 2. E o segundo ponto, a gente já vai fechar trocando para o 1706, que é a cor que o gráfico pede. E agora a gente vai até o final da carreira com ele. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora que a gente chegou aqui no último ponto, a gente vai parar de conduzir isso aqui, porque eu não vou fazer acabamento nessa lateral. Então, para que eu não fique com esses fios passados aqui na lateral da peça, eu tô aqui na primeira carreira, eu vou parar de conduzir os 2 fios secundários e vou fazer o último ponto sem essa condução. Então, fechei o ponto aqui e os pontos, os fios que estavam sendo conduzidos ficaram soltos para cá antes do último ponto. A gente vai virar o trabalho, vai fazer o primeiro ponto. Eu gosto de fazer um ponto alto falso, você pode fazer 2 correntinhas se você preferir, não tem problema. Eu faço um ponto alto falso entrando logo aqui no primeiro ponto, fazendo um ponto baixo e subindo mais uma correntinha. Eu sinto que esse espaço aqui na lateral fica mais preenchido dessa forma. Então, eu fiz o primeiro, fiz o último ponto sem conduzir o fio, fiz o primeiro ponto sem conduzir os fios, e agora eu vou voltar a conduzi-los. A partir do segundo ponto, eu volto a prendê-los aqui.
E aí eu vou definir que esse lado que ficou com essa passagem de cor aqui vai ser o avesso do meu trabalho. Então eu sempre vou proceder essas trocas aqui para este lado aqui, onde formou essa subidinha aparente aqui, tá? Então agora, de acordo com o gráfico, eu tenho 9 carreiras, 9 pontos altos para fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o 9º ponto eu vou começar com o 1706, mas vou finalizar com o 3635, porque ele é a cor que o gráfico está pedindo. 3635, 2 pontos com essa cor. Então eu finalizo o ponto anterior e já venho aqui fazendo um ponto completo, e o segundo ponto eu vou fechar a primeira etapa dele com a cor, e a próxima etapa já vou fechar com o 1706. E aí eu volto a conduzir esses 2 fios juntos aqui, como fios secundários. E agora eu tenho mais 14 pontos até a próxima troca de cor. Então eu vou fazer, quando chegar lá na próxima troca de cor, eu volto aqui com você, tá? Então eu fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos, e voltei para fazer com você o 14º, que é o último ponto antes da troca de cor. A gente vai deixar ele aqui com metade do processo feito e vai trocar de cor. Nesse momento, ó, tá começando a embolar, é bom que a gente entenda de onde tá vindo cada fio, para que a gente não deixe ele embolar no meio do caminho, ó. Já voltou cada um para sua origem e aí não vai embolar o fio. Troquei, fiz a primeira parte, primeiro ponto. Vamos fazer o segundo ponto agora só até a metade. Parei. Vou embolar aqui. E agora eu vou finalizar com o 1706. E aí a gente vai fazer assim até o final da carreira. Quando chegar lá no último ponto, a gente vai separar para não conduzir. Tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, e agora eu vou parar de conduzir antes do último ponto. Lembra que a gente definiu que esse aqui é o lado avesso? Então, quando eu estava fazendo aqui do outro lado, na primeira carreira, eu separei o fio e joguei lá para trás, para ele ficar aqui. Agora, para poder ficar aqui, eu vou ter que jogar ele aqui para frente, para ele ficar virado para o avesso. Se eu jogar para lá, eu vou ter o acabamento ficando aqui na parte da frente do trabalho. Então, eu jogo ele para cá, para minha frente, e vou fazer o último ponto, que é em cima das 2 correntinhas iniciais.
para não ficar faltando nenhum ponto na carreira. Pronto, ó, eu deixei os acabamentos todos para o mesmo lado, tá tudo lá no avesso. O direito não está sendo impactado por isso. A terceira carreira é exatamente igual à primeira, tá? A gente vai subir um ponto alto falso aqui, sem conduzir o fio. E aí vai fazer mais 8 pontos, trocar de cor, mais 14 pontos, trocar de cor, mais 9 pontos. Então, eu vou fazer e já volto com você. Então, ó, a gente tem aqui 2, 4, 6, 8. Eu vou fazer o último ponto sem conduzir os fios. Então, o avesso do meu trabalho nessa carreira tá aqui para trás. Então, eu vou separar os fios aqui para trás. E vou trabalhar esse último ponto sem conduzir. Vou lá naquela correntinha, ó, que a gente faz para formar o ponto alto falso e vou passar por trás das duas alcinhas dela, para o trabalho ficar bem retinho e eu realmente não precisar fazer acabamento lateral, ó. Aí a gente vai virar o trabalho, vai fazer o primeiro ponto falso, então entra aqui no primeiro buraquinho, fecha um ponto baixo e faz mais uma corrente. E agora a gente volta a conduzir os fios a partir do segundo ponto. Aqui a gente continua tendo 9 pontos nessa primeira carreira, nessa primeira etapa da carreira, desculpa. Então a gente vai aqui, ó, um buraquinho do ponto, 2. Três, 4, 5, 6, certifica de pegar no buraquinho certinho do ponto para não ficar frouxo nem passar pela carreira de baixo. 2, 4, 6, 7, 8. E agora, o último ponto antes da troca, eu vou começar com uma cor e finalizar com a outra. Então, vamos buscar este fio. Só tem 2 pontos feitos com ele, de acordo com o gráfico. E agora, ao invés de 14 pontos aqui, eu vou fazer só 9 pontos, de acordo com o gráfico. E aí, a gente vai trocar de cor. Então, eu separei. Essa é a cor que eu quero agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Começa com essa cor, troca de cor. E agora a gente vai fazer 12 pontos com a 6614. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora no 12º a gente vai trocar de cor. Então, começa com a primeira cor e a gente vai trocar pelo 1706. E a gente agora tem 4 pontos com ele, então, 1, vou soltar um pouquinho de fio aqui, 2, 3, e agora eu vou parar de conduzir os fios secundários, o meu avesso está virado aqui para cima, então, eu deixo eles aqui para cima também, para que eles fiquem no avesso. E vou finalizar o último ponto aqui, achando aquela correntinha que eu faço no ponto alto falso e colocando a minha agulha por trás das 2 alcinhas da correntinha. 4. Olha, o trabalho tá tomando forma. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer essa carreira aqui aumentar. Então, a gente vai fazer um ponto alto falso aqui. Mais 3 pontos no 1706. 2 e 3. E agora o gráfico me pede 2 pontos no 6614, 8 pontos no 1706 e mais 2 no 6614. Então, tem bastante troca de cor nesse pedaço aqui. Só que a gente precisa desse fio mais esticadinho para não embolar. Senão ele vai fazer bololô e a gente não quer. Então, ó, 4. Agora a gente vai conduzir por 2 pontos. Então, 1. No segundo, a gente já vai finalizar com o 1706. Agora, 8 pontos com ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí a gente volta para esse aqui, que é o 6614, e fecha mais 2 pontos. 1 e 2. A gente vai voltar para o 1706 e vai fazer 6 pontos com ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 6º ponto, onde a gente vai trocar de cor. Fecha a primeira parte com essa cor. E a segunda parte com o 36, 35.
E agora a gente vai fazer 8 pontos com ela. 1, 2, opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vai finalizar com 6 pontos no 1606, conforme você pode checar aí no seu gráfico. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, de novo, ó, o avesso está aqui para trás. Então, eu vou separar esses fios que estão sendo conduzidos para trás, antes de fechar o último ponto. E aí, eu vou fechar o último ponto, pegando as 2 alças da correntinha que a gente fez no ponto alto falso. Eu vou finalizar essa primeira parte do gráfico, fazendo as próximas 5 ou 6 carreiras e já volto aqui com você. Olha, a gente finalizou a primeira etapa do motivo dessa forma. E agora, a próxima etapa do motivo inverte. Então, nesse pedaço vai ter um quadrado maior e nesse pedaço aqui vai ter esse quadrado menor aqui em cima. E a gente vai ter completado um motivo inteiro. Então, a gente vai virar o trabalho agora e vai tecer a continuação disso de acordo com o gráfico. A gente vai fazer o primeiro ponto aqui sem conduzir o fio, os fios. A gente vai fazer um ponto alto falso. E agora a gente volta a conduzir esses 2 fios, fazendo um ponto que prenda eles aqui, logo na segunda casinha da carreira. Aqui são 9 pontos no 1706, de acordo com o gráfico. Então, a gente já fez 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Começa o ponto, não termina, a gente vai terminar com 36, 35. Que eu vou separar aqui. Pronto, são 2 pontos com ele. Caso você prefira, você pode marcar os pontos de 10 em 10, de 20 em 20, com marcadores de ponto. Também facilita bastante para quem é iniciante e não quer perder as trocas de cor. Você também pode imprimir o gráfico e ir riscando carreira a carreira à medida que você for tecendo, para não se confundir. 1, 2, 3, opa, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aí agora a gente vai alternar por 6, 6, 14 e fazer 2 pontos com ele. 1 e 2. E agora finalizar com 9 pontos no 17,06. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e no último a gente não vai conduzir, puxa pra cá, e, ó, aqui eu peguei uma alcinha só, se pegar uma só o trabalho fica torto. A gente tem que achar as 2 alcinhas da correntinha, para ficar a lateral bem reta. E agora eu vou seguir fazendo até finalizar a última carreira desse quadrado maior aqui do lado de cá. Já volto com você, tá? Pronto, a gente tem um motivo completo aqui. Então, um motivo completo, mais 2 pontos em cada lateral. Lembre-se que você vai fazer 4 vezes esse motivo na largura e 5 vezes na altura. Quando você tiver concluído a altura, tiver feito 5 vezes essa repetição aqui, aí a gente vai acrescentar 3 carreiras aqui em cima, eu vou te mostrar assim que estiver pronto. Eu vou fazer e já volto aqui com você. E aí, após terminar o último ponto, você vai fazer mais uma correntinha, que vai funcionar como um nó para travar o seu trabalho. Vai separar mais ou menos 1 palmo de fio e cortar os 3 fios. E agora, com a ajuda da agulha de tapeceiro, a gente vai esconder todos os fios que ficaram tanto aqui na final do trabalho, quanto aqui no começo. E aí, para isso, basta que você vista o fio na agulha e passe esse fio por entre os pontos já trabalhados. Como esses aqui são os fios iniciais, se eu passar ele aqui por dentro, ele vai desmanchar esse trabalho. Então, eu vou pular a primeira argolinha para funcionar como uma trava e só então eu vou passar o fio para cá. E aí, toma cuidado de não franzir o seu trabalho. Então, puxa devagar até ele prender e depois você puxa. Aí é só cortar o excesso. E a gente vai fazer isso com os outros fios também. Então, no caso desse aqui, eu também vou precisar fazer essa primeira argolinha, porque ele é um fio que começou soltinho aqui, então eu vou pular o primeiro e vou vir escondendo ele aqui todinho dentro do trabalho. Quanto mais você esconder, mais seguro o seu trabalho fica. Puxa,
travou ali no comecinho, pronto. A gente não enrugou o trabalho dessa forma e ele ficou bem escondidinho. Agora esse primeiro fio. Vou trazer ele para cá. E vou esconder até aqui, que eu acho que é suficiente. Lembra de quando puxar, segurar ele aqui para ele não enrugar o trabalho. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esses aqui da ponta. Vou fazer e já volto aqui. Pronto, os fios estão arrematados, o avesso do trabalho tá bem limpinho. E agora chegou a hora da gente fazer tasseis para colocar aqui, ó, na altura dessas hastes que ficam aqui nas pontas do desenho. Como a gente tem 4 vezes esse motivo, a gente vai ter 8 tasseis para cada lado, tá? Em cada lado vão ter 4 de cada cor, num total de 8 de cada cor. E mais 4 aqui nas pontas, que são da cor 1706, que é a cor da base. Então, a gente vai fazer tasséis para colocar aqui nas pontas da toalha. Veja que onde tem essas hastes, é onde nós vamos colocar os tasséis. A toalha tem 4 motivos, então cada lado da toalha vai ter 8 tasséis e mais 2 aqui na ponta, na cor 1706, que é a cor de base. Então, a gente vai colocar um tassel aqui nessa cor e aqui nessa cor, tá? E a gente vai fazer um juntos e depois o restante é só repetição. Então, vamos pegar o fio. Se você quiser usar uma medida que você tenha como padrão, eu normalmente abro os dedos aqui e uso a minha própria mão como medida. E a gente vai fazer 20 voltas de fio na mão, sem esticar o fio, para que quando a gente solte, ele não encolha e não diminua o tamanho do tassel. Então, deixa o fio bem frouxo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se você preferir ele mais cheinho, você pode dar mais voltas. Eu acho que 20 voltas é suficiente. E aí agora a gente vai tirar um pedaço, uma tira aqui, mais ou menos do mesmo tamanho, um pouquinho maior do que essa volta que a gente deu na mão. Vamos passar aqui no meio e dar 2 nozinhos para demarcar o meio do tassel e aproveitar essas cordinhas para prender ele na toalha. Então, a gente vai aproveitar essas 2 pontas aqui e já vai colocar bem aqui no meio, ó, no meio entre os 2 pontos. Você pode fazer isso com a ajuda da agulha de crochê mesmo ou com agulha de tapeceiro, aí fica a seu critério. Para ficar bem firme, ó, a gente vai vir com um pela frente, passando para trás, e um por trás, passando para frente, tá? Então, a gente vai vir com a agulha para cá e puxar esse aqui de trás para frente. E aí, ele vai ficar bem presinho aqui, ó. E agora, eu vou dar de novo mais 2 nós. 1 e 2. E aí, agora, a gente vai fazer o que eu chamo de pescoço do tassel. Procura colocar o nozinho para trás, para não ficar marcando aqui na frente. E aí, você vai tirar mais um trechinho aqui, mais um pedacinho, com cerca de 20 centímetros, 30 centímetros. Vai dobrar uma pontinha assim. E colocar ela aqui, ó. Para baixo, virada para baixo no tassel. E aí, deixa a pontinha dela aqui para cima. E agora, a gente vai enrolar de cima para baixo. Então, a gente vai pegar essa ponta maior que ficou e vai deixar aqui em cima o pedacinho que eu quero que sobre
cabeça do tassel e aí eu vou fazendo o pescoço, tentando não passar um fio por cima do outro para não ficar grosseiro. Eu sempre passo ele bem rente aqui, ó, um encostadinho no outro, mas sem sobrepor para ficar mais bonitinho. E aí aqui, ó, eu dei 6 voltas, que eu acho que já é suficiente. E agora eu vou entrar com a pontinha nessa argolinha que eu formei aqui. Então, pega essa pontinha, passa para dentro da argolinha e segura bem firme aqui. E agora com aquela pontinha que sobrou lá em cima, ó, você vai puxar de modo que a argolinha se esconda aqui dentro. Então, quando ela estiver aqui dentro, ó, tá presa, tá firme. Agora é só a gente cortar essa pontinha que sobrou aqui em cima e essa pontinha curtinha que sobrou aqui embaixo. Depois que você tiver feito todos, você pode separar essa parte de baixo aqui e acertar as pontas para que todos fiquem do mesmo tamanho. Aí é só ajeitar. Aí é só ajeitar as pontas, a gente vai cortando separando todas as pontinhas. Depois que você tiver com todos feitos, você pode fazer nivelar todos eles aqui por baixo e deixar retinha a ponta. E tá pronto. Você também pode optar por colocar franjas ou deixar sem nada, aí fica a seu critério. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário e sua curtida aqui nesse vídeo. E siga a Círculo nas redes sociais para outras dicas e tutoriais como esse. Sempre que fizer uma peça usando materiais da Círculo, use a hashtag SempreCírculo.